Bom dia, igreja! Sejam bem-vindos a mais um devocional. Feliz segunda-feira aí para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso tempinho devocional. Todas as manhãs, de segunda a sexta, nós estamos aqui. Estamos estudando a Bíblia toda, estamos passando por toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia. Nem sempre lendo todos os capítulos, mas estamos conhecendo os capítulos principais, as histórias principais de toda a Bíblia durante esse nosso ano, uma forma da gente estar mais conectado durante um tempo mais desconexo por causa de pandemia. E é um tempo, uma forma também da gente estar crescendo na nossa fé, aprendendo a respeito das histórias que moldam a nossa fé, das histórias que fazem parte, né, do estilo de vida chamado cristianismo que a gente está tentando viver. O dia de hoje não é diferente, nós estamos entrando em um novo livro da Bíblia. Aliás, é um livro extenso e um livro complexo. Um livro que muita gente acha que sabe o que ele trata, mas poucas pessoas, na verdade, param para estudá-lo, até porque é um livro pesado, difícil, não pesado no sentido de problemático somente, mas pesado no sentido de interpretação. É um livro que realmente requer um pouco de estudo e de conhecimento para poder interpretar. São 42 capítulos, aliás, no livro de Jó. Hoje nós estamos no livro de Jó. Vamos passar um bom tempo aí estudando o livro de Jó. Vamos iniciar hoje, mas vamos passar um bom tempo aí estudando esse livro. Eu creio que vai ser bênção na minha vida, na sua também. E acho um livro muito, muito interessante de a gente discutir. Muito, muito interessante o que o livro de Jó traz. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero lembrar você que eu não estou ao vivo com vocês. Hoje, segunda-feira, é minha folga. Então, esse vídeo é pré-gravado. Segunda-feira eu estou descansando, né, depois do fim de semana e assim por diante. No livro de Jó nós vamos ficar, estou olhando aqui no devocional diário, aqui no nosso guia, nós vamos ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então vamos ficar essa semana toda no livro de Jó. E casou, né, que começamos hoje na segunda-feira. O livro de Jó é um livro muito interessante, que eu quero discutir um pouquinho do livro contigo. Depois nós vamos ler um pouquinho, uma boa parte do capítulo 1, para a gente pegar meio que o início da história, para a gente poder depois, durante a semana, construir em cima dele. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero incentivar você a escrever o bom dia aí no chat, colocar o seu pedido de oração, nós vamos orar no fim. E você também pode mencionar para os seus colegas, para os seus amigos aí, né, de chat, os seus pedidos de oração para a gente estar orando uns pelos outros. O que vem na sua mente quando você ouve sobre Jó ou o livro de Jó? Na nossa cultura popular se fala da paciência de Jó, né? Eu quero ter a paciência de Jó. E talvez você tenha a impressão de que o livro de Jó tem a ver com paciência. Né? E talvez você esteja pensando, poxa, 42 capítulos falando sobre paciência, tem que ter muita paciência mesmo para ler, né? Eu não sei o que vem à sua mente quando você pensa em Jó. A grande maioria sabe que ele sofreu muito. Então talvez seja um livro sobre sofrimento. Mas o livro de Jó, ele nos convida, na verdade, a algumas perguntas e a algumas questões muito mais profundas do que paciência e sofrimento. Ele trata sim de sofrimento, ele trata sim, ou requer um pouco de paciência sim, mas ele na verdade nos convida a algumas questões meio que filosóficas quase, a respeito da vida e a respeito de Deus. É que o livro de Jó, ele já entra num gênero literário diferente das narrativas. Livros de crônicas, por exemplo, são crônicas, são narrativas. Estão escrevendo, aconteceu essa batalha, esse rei morreu, esse rei foi coronado e assim por diante. São histórias. O livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, são livros de sabedoria.
eles estão menos preocupados em detalhes de narrativas e mais preocupados com ideias. Por exemplo, o livro de Jó diz que aconteceu numa terra distante chamada Uz. Está lá no versículo 1 do capítulo 1. Nós não sabemos onde é essa terra. Sabemos que ela é distante de Israel. Nós não sabemos quando o que acontece no livro de Jó acontece. Não sabemos que data, quem reinava, qual era o império da época, se tinha império, quem era o rei, não sabemos. Genealogia, Jó é descendente de quem? Não sabemos. Inclusive, Jó e os seus amigos, que depois aparecem na história, não são nenhum deles judeus. Nenhum deles consta como da linhagem judaica, ou porque ainda não existia o povo descendente de Abraão. Muitos dizem, e eu acho que é correto, a maioria dos estudiosos acredita que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica, nós vamos ver isso já já depois que a gente for, né, olhar os profetas menores e alguns profetas que estavam profetizando antes do cativeiro da Babilônia, que a gente já leu sobre o cativeiro da Babilônia, já lemos a reconstrução de Jerusalém em Neemias e Esdras e tal. Então muitos acreditam que entre os livros da Bíblia, que muitos são muito antigos, o mais antigo é Jó. Mas note que nós não sabemos do lugar, nem da data, e Jó nem é judeu, e parece que esse livro, talvez até propositalmente, não fala muito de data, nem de local, nem de nada assim, porque não quer que a gente se preocupe com isso, porque o livro não é narrativa. A gente precisa entender isso a respeito da Bíblia, porque isso nos ajuda a interpretar a Bíblia de forma correta. Dentro dessa Bíblia, a palavra Bíblia simplesmente significa biblioteca. São vários livros escritos em vários períodos de tempos diferentes e com gêneros literários diferentes. Esse gênero literário de Jó não está preocupado em fatos históricos no sentido de data e local. Está preocupado em ideias, conceitos e pensamentos. É um livro de sabedoria. Inclusive é um livro que, na grande maioria dele, fora o começo aqui que meio que dá a história para a gente pegar o fio da meada, o restante é poesia hebraica, poesia pesada, poesia densa, difícil de você interpretar. É um livro poético. Então nós entramos agora em outro gênero literário que está preocupado com conceitos, com ideias, com filosofia a respeito da vida e de Deus e da justiça e assim por diante. Então, eu quero passar um bom tempo contigo lendo o capítulo 1, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 fazem parte de um prólogo. Prólogo é aquilo que meio que inicia a história, né? Então, Jó é organizado de uma forma muito clara e muito limpa, com um prólogo, né? E depois no fim da história tem mais um encerramento também. E no meio desse prólogo e do fim da história ali, existe então essa poesia e esse debate filosófico entre Jó e seus amigos a respeito das coisas de Deus. Então, para a gente entender o livro, para a gente entender aonde nós estamos indo nos próximos dias, nós precisamos entender bem o capítulo 1. E por isso eu quero ler contigo uma boa parte do capítulo 1, ok? Mais uma vez, um bom dia para você que está chegando aí. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 1 hoje. E eu não estou ao vivo com vocês, isso foi previamente gravado segundo a minha folga, então se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1 e nós vamos ler. Diz assim, versículo 1, que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo que temia a Deus e evitava o mal. Então a gente já aprendeu muita coisa aqui. Íntegro e justo, temente a Deus que evitava o mal. Nós aprendemos mais uma coisa sobre Jó. No versículo 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Enfim, conta uma história ali no fim do versículo 3, diz assim, era o homem mais rico do Oriente. Então Jó era um cara íntegro e justo, temente a Deus, evitava o mal, tinha vários filhos e filhas e era um cara abençoado com sua família e era o cara mais rico do Oriente. Olha a situação.
Diz, inclusive, versículo 4, que seus filhos faziam banquetes, e Jó era tão preocupado com a integridade da sua família que após os banquetes que os seus filhos faziam, que eram banquetes saudáveis, convidavam suas irmãs para estarem juntos e tal, que Jó fazia sacrifícios de madrugada a Deus, dizendo a Deus, Deus, vai que em algum momento, sem nem perceber, os meus filhos tenham pecado em seu coração contra o Senhor. E ele já oferecia sacrifício, dizendo, Deus, já perdoa meus filhos aí, porque vai que eles, num pensamento, numa atitude, pecaram contra o Senhor. O cara era temente a Deus, sério, a respeito disso. E logo na história, já no versículo 6, nós somos transportados a uma visão celestial, onde Deus está no céu e Satanás aparece diante da presença de Deus. É uma história um pouco estranha a princípio, mas que é importante a gente ler e entender um pouquinho. Diz que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás disse, estava perambulando aí pela terra e tal. Ele falou, nessa tua perambulada aí pela terra, não sei se existe a palavra perambulada, mas inventei agora. Versículo 8. O Senhor perguntou a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Note que é Deus falando isso sobre Jó. Cara, ele é irrepreensível, o cara é correto. E aí Satanás responde a Deus dizendo o seguinte, será que ele não tem razão para temer a Deus? Versículo 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele e da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens o abençoado em tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar. Satanás diz o seguinte, Jó te teme, Jó é todo bonitinho, todo acertadinho. Por quê? Porque você colocou uma cerca ao redor dele, uma cerca de proteção ao redor dele, da família dele, da saúde dele, dos bens dele. Você tem guardado ele, você tem recompensado ele. Ele não faz isso, o argumento de Satanás ele não faz isso por amor, por temor de Deus. Ele faz isso porque você tem abençoado ele, é uma troca. É uma troca. Agora tira a bênção, a sua bênção da vida dele e você vai ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. E o Senhor diz para Satanás, versículo 12, ok, então você pode tocar em tudo que ele possui, só não toque nele, versículo 12. Certo dia, aí começa a contar a história do que Satanás faz. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, versículo 14, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para te contar. Foram os bois, foram os empregados, mas eu vim te contar. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus, outro grupo de pessoas daquela época, em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram eles embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Poxa, agora pegaram os camelos também. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para te contar. Agora não são mais bois e não são mais camelos, agora são os filhos que morreram. Ao ouvir isso, versículo 20, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e então prostrou-se em terra em adoração. E o versículo 21 é um versículo muito famoso, você já deve ter ouvido ele pregado, ou lido, ou até mesmo cantado, porque muitas vezes se canta esse versículo como parte de algumas canções. Ele diz assim, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E termina no versículo 22 dizendo, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos entender um pouquinho desse capítulo 1
e eu quero fazer alguns comentários gerais sobre o livro de Jó e sobre onde nós vamos chegar também durante essa semana. Então, a gente vê um homem que é justo e íntegro, Deus, o próprio Deus diz isso a respeito de Jó, e que tinha sido muito abençoado por Deus. E Deus então dá a Satanás permissão para tocar em Jó, para testar Jó. E você vê a tragédia se instalando ali, né? Vem um mensageiro, quando aquele ainda está falando, vem outro mensageiro, quando aquele está falando, vem outro mensageiro. E Deus vai permitindo que Satanás tire de Jó aquilo tudo que ele tinha. Isso continua um pouquinho ainda no capítulo 2, com a esposa de Jó, que ainda não aparece na história ainda. E essa história toda, ela monta para nós aonde esse livro está indo. Monta para nós aquilo que naturalmente o nosso coração humano começaria a questionar, dizer, peraí, mas como assim? Como assim Deus permite que Satanás faça isso a um homem que o próprio Deus falou que era íntegro? Como assim que isso acontece? Como assim que da noite para o dia vira a vida de Jó e ele perde seus filhos e seus bois, seus camelos, daqui a pouco sua esposa, e depois ele toca na própria carne de Jó, trazendo uma doença sobre a vida de Jó? Cara, como assim? Que Deus é esse? Por que Deus faria isso? Ou se Deus não está fazendo, a gente pode dizer, não, mas Satanás está fazendo. Tá, mas por que Deus permitiu? Porque Deus claramente no capítulo 1 ele permite. E esse livro, ele começa a fazer algumas perguntas filosóficas a respeito de Deus. De como Deus age com o seu povo. Será que Deus é justo ao fazer isso? E se Deus é justo, será que ele age sempre de acordo com essa justiça? E começa a entrar em algumas perguntas filosóficas. Grande parte do livro, nós não vamos ler os capítulos ali do meio do livro, debate isso. É um debate entre Jó e seus amigos, cada um com suas opiniões, nós vamos entrar nisso no restante da semana, a respeito de como Deus opera. E será que foi Jó que pecou e por isso Deus está castigando ele, mas Deus diz que Jó foi justo? Ou será que Deus é injusto? Ou se Deus é justo, talvez ele nem sempre opera de acordo com essa justiça, tem outras coisas que estão incluídas nessa forma de Deus operar de acordo com, operar o mundo, e entra num debate filosófico. Eu quero só abrir um parêntese aqui para salientar um detalhe muito interessante para você. Eu acho muito interessante, que a Bíblia relata esse debate sobre a justiça de Deus. Talvez você já passou por um momento na sua vida que você olha para uma situação e você diz, cara, como é que funciona isso aí? Me explica isso do ponto de vista da justiça de Deus. Talvez você já viu uma circunstância acontecer com alguém, uma tragédia acontecer, e você talvez não tinha coragem de admitir essa pergunta, mas você se perguntou, cara, como é que um Deus justo permite um negócio desse? Talvez você olhou para uma tragédia e você falou, cara, isso não encaixa com a minha visão de Deus, isso não encaixa com aquilo que eu entendo que Deus deveria fazer. Se eu fosse Deus, eu não faria assim, e você talvez não se deu permissão para perguntar, você talvez não se deu permissão para questionar a Deus, você talvez teve medo de dizer que aquilo era injusto e que Deus não deveria permitir, mas que passa pela nossa cabeça, passa, não passa? E o que eu quero que você note no livro de Jó é que a Bíblia não varre esses detalhes, essas coisas, para debaixo do tapete. A Bíblia, ela não esconde essas coisas. A Bíblia não diz, não questione, não pode perguntar sobre a justiça de Deus. Não. A Bíblia, provavelmente no livro mais antigo da Bíblia, provavelmente o livro de Jó, debate essas questões por 42 capítulos. 42 capítulos. Expondo uma situação que parece injusta. Se o cara é íntegro, abençoa o cara. Como permitir que Satanás toque na vida do cara, nos filhos do cara, que não tem nada a ver com isso? Se Jó pecou, então castiga Jó, não castiga seus filhos.
Como que um Deus justo permite esse tipo de coisa acontecer? A Bíblia não varre isso para debaixo do tapete. Pelo contrário, a Bíblia convida a uma conversa e a um debate teológico, filosófico a respeito disso. Por que que Deus permitiria isso? Mas aí algo mais interessante ainda acontece no livro de Jó. Eu acho que o livro de Jó, ele não responde isso de forma clara e satisfatória. Nós vamos ver na continuação do nosso estudo que o livro de Jó não chega e fala, não, então deixa eu explicar para você como Deus opera no universo e depois que eu explicar você vai entender tudo e vai fazer tudo sentido para você. Não. Na verdade, o debate que acontece em boa parte dos capítulos de Jó é um debate que vai ainda um pouquinho mais profundo, não somente por que Deus faria isso, por que Deus permitiria isso, mas começa a debater coisas como, por exemplo, Deus é justo? Vamos perguntar, será que Deus é justo? E existe um debate a respeito disso. Todos os amigos de Jó, e Jó inclusive, na grande maioria dos momentos, Jó concorda que Deus é justo. Mas o que eu acho interessante no livro de Jó é que tem momentos que Jó dá de dedo em Deus e chama ele de injusto. Tem momentos no livro de Jó, a gente fala da paciência de Jó, né? Cara, tem momentos no livro de Jó onde Jó dá de dedo em Deus e demanda que Deus venha pessoalmente se explicar. Que paciência é essa? Jó não era tão paciente assim. Jó demonstra algumas paciências. Capítulo 1 é lindo, né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nossa, que cara fantástico. Lá na frente, Jó está cansado. Lá na frente, Jó não aguenta mais ficar debatendo com os amigos dele e diz, Deus, eu demando que você venha pessoalmente se esclarecer comigo. Sabe o que eu acho lindo dessa história? A gente não é assim de vez em quando? De vez em quando a gente não faz a mesma coisa? De oscilar, de dizer, não, Deus está comigo, não, Deus sabe todas as coisas, Deus é justo, eu confio em Deus. E no outro dia, na outra semana, no outro mês, a gente fala, Deus, cadê o Senhor? Deus, que justiça é essa? Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu dizimo, eu faço um monte de coisa. Deus, que justiça é essa? Venha se explicar comigo. E eu acho maravilhoso que no livro de Jó, a Bíblia escancara essas questões. E ela nos convida a um debate a respeito disso. E ela nos leva a entender a nossa própria humanidade, justamente com Jó, que às vezes demanda e dá de dedo em Deus, como às vezes a gente também faz. E ela pergunta, o livro de Jó vai perguntar, Deus é justo? Se ele é justo, será que ele opera sempre de acordo com essa justiça ou só de vez em quando? Outra pergunta muito importante, nós vamos falar sobre isso nessa semana. Se Deus opera de acordo com a justiça, será que a justiça do ponto de vista de Deus é a mesma justiça do meu ponto de vista? Essa é uma pergunta interessante, não é? Será que, se Deus opera de acordo com a justiça, será que isso aos meus olhos humanos e limitados, isso vai parecer para mim como justiça? Será que eu enxergo como Deus enxerga? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que aquilo que eu considero justo é de fato justo? E eu vou levantar algumas perguntas filosóficas para nós nos próximos dias aqui, para a gente ver que o nosso senso de justiça não é de fato justo. E aí a gente olha para o nosso senso de justiça e fala, pô, mas o que Deus fez foi injusto, mas nós fazemos coisas que são injustas e achamos justas e o nosso senso de justiça é todo bagunçado. E o livro não vai responder por que Deus permitiu isso. Não vai responder. Mas esse debate todo que vai acontecer, no fim Deus vai trazer e vai dizer praticamente o seguinte: o mundo é muito mais complexo do que a gente consegue entender com nossa mentalidade humana. E Deus vai esclarecer algumas coisas aqui para Jó e não vai responder o porquê que isso aconteceu, mas vai nos convidar a um debate, a uma conversa a respeito da justiça de Deus, do problema do mal, por que o mal acontece para pessoas boas como Jó. Vai ser um caminho e uma descoberta maravilhosa, onde nós vamos aprender muita coisa junto e vamos aprender muito a respeito até do nosso pensamento, da nossa forma de pensar
a respeito das coisas de Deus. Então quero te convidar a você voltar a estar comigo amanhã. Amanhã nós vamos continuar a nossa leitura, vamos continuar entendendo um pouquinho mais dessa história, desse livro, e eu creio que vai ser bênção. Amanhã estaremos no capítulo 2, que é a segunda parte do prólogo, e depois vamos pular lá para o 38 e vamos passar essa semana estudando o livro de Jó. Então, vamos juntos, vamos entender um pouco mais sobre esse livro, vamos entender um pouco mais sobre Deus, sobre a sua justiça, sobre como Deus age, vamos entender um pouquinho mais sobre as nossas limitações humanas ao olharmos para as situações que acontecem no nosso mundo, e eu creio que isso vai trazer uma riqueza muito grande, uma conversa muito útil para mim e para você, ok? Então, nós vamos orar, nosso tempo já avança. Eu queria ler uma boa parte do texto contigo hoje para a gente pegar o prólogo que meio que está montando a história para nós, está montando a história, depois muitos capítulos debatem essa história, mas esse começo é muito, muito importante do capítulo 1 e do capítulo 2 de amanhã, tá bom? Se você tem um pedido de oração, por favor, coloque aí, nós vamos estar orando juntos. Pelo seu pedido, vou estar orando, não estou ao vivo com vocês, então vou estar orando de forma genérica, mas nós queremos orar, não deixe de colocar o seu pedido aí, e amanhã eu aguardo vocês de volta para o capítulo 2, essa semana toda nós vamos estar estudando o livro de Jó, creio que vai ser muito rico, ok? Vamos lá então, vamos orar, vamos colocar o nosso dia diante do Senhor e o seu pedido aí também. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, por essa nova semana que se inicia. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que vivenciamos no culto de ontem, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, a nova série de mensagens, ó Deus. Por tudo isso nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, pelo aprendizado que estamos tendo na Bíblia nesse ano, através desse devocional diário. E Deus, por um livro da Bíblia que nos convida a questionar e a perguntar e a aprender e a pensar a respeito de assuntos complexos da vida. Deus, eu te louvo porque a tua palavra não foge desses assuntos, pelo contrário, ela nos convida a refletir a respeito disso e eu oro que nós possamos aprender juntos a respeito dessas coisas e possamos crescer no nosso entendimento dos caminhos do Senhor através do estudo do livro de Jó. Pai, eu oro por cada pedido que está sendo colocado aqui no chat, cada pessoa, cada necessidade nessa manhã, peço por tua provisão, peço por teu cuidado, Pai, peço em nome de Jesus que o Senhor vá ao encontro de cada necessidade nessa manhã e que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós à medida que começamos essa semana, que seja uma semana cheia da tua presença, uma semana de proximidade do Senhor. E é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês aí. Ótimo dia, tá? Para você. Nos vemos amanhã para o capítulo 2. Um bom dia.